vamos fazer agora a análise da luta entre Sean Woodson, que vai enfrentar o Julian Erosa. Aqui comigo, João Menegali Barbie, Caio Alândia para trazer as análises. Mas antes de você ver que é a nossa análise, não se esquece de se inscrever no nosso canal. E se você estiver acompanhando pelo Instagram, o link está na bio do nosso canal do YouTube. Então segue a gente lá e confere também na descrição do vídeo nossas redes sociais. João Menegali Barbie, o Sean Woodson está vindo aí invicto, atleta que estreou no UFC, veio do Contender Series, né? Fez sua estreia contra o Caio Buniak. Vai estar fazendo a sua segunda luta no UFC. O que a gente pode estar esperando dele para esse combate? Eu não esperava que você fosse capaz de falar o Buniak mesmo. Caio Buniak. Mas, cara, Sean Woodson... Eu acertei pelo menos? Você falou Buniak, vai dizer. Mas, cara, o Sean Woodson é um cara extremamente talentoso, um trocador muito bom, e ele é um gigante pra categoria. Pensa só de um cara com 1,88 de altura, 2 metros de envergadura, que tá lutando no peso pena. É até estranho você ver ele. A cabeça parece 5 vezes maior que o corpo. Mas ele luta extremamente bem, não parece sofrer grande coisa com o corte de peso, porque o gás dele é de muito alto nível e ele luta como um cara alto deve lutar, sabe? Ele consegue manter a sua distância, usa muita movimentação lateral. A base dele é encurtada, no sentido assim, ele não tem essa base que você vê caras como o Tyron Woodley usando, que uma perna fica muito na frente da outra, porque ele está constantemente movimentando e constantemente maximizando essa altura dele para se deixar difícil de acertar. Porque ele não se vale muito de guarda, ele se vale mais do controle da distância dele, que é muito bom. Aí ele tem os golpes retos dele, que ele usa com muita excelência, consegue usar jabs e diretos das duas bases, consegue utilizar joelhadas muito bem, né? E um cara desse tamanho, joelhando, ele consegue acertar uma joelhada na cabeça da maior parte dos oponentes de uma posição normal. Também chuta muito bem, ele chuta forte, e ele tá no seu melhor quando ele consegue fazer o adversário vir atrás dele, porque aí ele consegue fazer o adversário ir de encontro aos golpes. No clinch, ele também consegue trabalhar com questão de joelhadas, e apesar de toda essa diferença de força que ele vai ter contra a maior parte dos caras que ele encontrar na categoria, por ele ser um cara muito alto e longo, ele defende quedas muito bem, ele tem uma boa técnica na defesa de quedas e se levanta muito bem também. Então eu fiquei muito positivamente impressionado aí na estreia dele. Ele pegou um cara, claro, que ressaltava todas as qualidades dele, um cara que ia pra cima, que tentava fazer a luta acontecer, enquanto ele só ficava escolhendo o momento de acertar com os melhores golpes. Mas fiquei muito positivamente impressionado. Também gostei que quando a luta entra na curta distância, ele é muito bom com questão de gancho, questão de uppercuts, e se esquiva muito bem, sabe se movimentar através do octógono. É até difícil apontar alguma coisa ruim, porque as performances que eu vi dele até então, ele realmente, para mim, fez lutas basicamente perfeitas, tanto estratégica quanto tecnicamente. Então, claro, você fica pensando que um cara com tanta perna para pegar, vai ser mais simples derrubar e trabalhar por cima, e eu acho que esse deveria ser o jogo. Eu acho que a luta dele contra o Kyle Nelson, que seria o oponente original, seria uma luta que o oponente deveria vir para esse jogo. O Kyle Nelson é um peso-pena bem forte, deveria vir para tentar quedar, trabalhar um clinch mais próximo, quedar, trabalhar o ground and pound e fazer isso a longo prazo, porque eu acho que trocar com um cara com essa vantagem na envergadura não é uma coisa muito boa, a não ser que você tenha uma técnica de cortar extremamente acima da média. E do outro lado a gente tem o Julian Erosa, um atleta bem inconsistente, acho que tá vindo para substituir. Entrou no UFC em 2015, estreou com derrota, depois foi demitido em 2016, ficou um tempo fora do UFC, voltou em 2018, foi novamente demitido ano passado e agora vem de vitória na sua última luta, né, fora do UFC, e está vindo aí para enfrentar o Sean Woodson. Barbie, o Julian Erosa tem qualidades para estar voltando para o UFC ou é um daqueles atletas que está vindo aí por falta de opções mesmo do evento? Cara, ele não era um atleta que tinha nível para estar no UFC, ele perdeu praticamente todas as lutas que fez, na maior parte das vezes de forma extremamente contundente, foi obliterado pelo Devonta Smith,
foi amassado pelo Rand Dawson e foi brutalmente nocauteado pelo Julio Arce. Eu não acho que ele seja um cara fraco, eu acho que ele, tipo assim, em qualquer evento secundário, ele estaria entre os melhores lutadores, mas no UFC ele não consegue se sobressair perante a maior parte dos atletas. Ainda mais tem essa questão dele estar pegando a luta faltando menos de uma semana. Eu não consigo ver muita chance para ele, porque ele também é um cara muito alto, ele tem 1,85, mas a envergadura ele perde bastante pro Sean Woodson. E tipo assim, ele tem muitas questões diferentes. Ele se utiliza de muita movimentação de cabeça para defender, também não é um cara que vale da guarda, mas eu acho ele bem menos técnico em pé. Eu acho os socos deles, em especial, muito imprecisos. Ele gosta muito de dar ganchos, só que os ganchos dele são muito abertos, deixam ele muito exposto, e ele não tem uma manutenção de distância tão boa. E quando ele começa a ser atingido, ele tende a querer botar a pressão. Aí ele mesmo tá tirando a própria vantagem da distância e dando pro adversário, o que é um problema num lutador que tem vantagem de altura em cima da maior parte da categoria, sabe? Contra o Julio Arce, ele foi nocauteado porque, apesar dele ser muito maior do que o oponente, estava tentando encurralar ele na grade e fazer as coisas acontecerem, então ele estava constantemente entrando na média distância, que era o jogo do adversário. Então, apesar dele saber trocar e esse ser o jogo dele, ele comete muitos erros para um cara com esse biotipo. É isso aí. Vamos pedir aqui a opinião do Caio Alândia. Caio, o que você está esperando aí para esse combate? O que eu espero? O Hudson, ele é um cara que, diferentemente dos lutadores maiores, ele sabe ter esse controle de distância. Ele vai enfrentar um cara que costuma botar pressão o tempo inteiro. Às vezes essa pressão é totalmente atabalhoada, é uma pressão que ela é feita de forma errada, é uma pressão que não é trabalhada. Ele se abre muito para contragolpe. O Hudson, ele é um cara que ele tem um contragolpe muito bom. Ele não é um contragolpeador nato, mas ele consegue trabalhar dessa forma. O Erosa, às vezes ele se abre muito. A linha de cintura dele é muito vulnerável. Ele já tomou inúmeros knockdowns dessa forma, por ser um cara extremamente apaixonado por pressão. Pressão, e de uma forma a qual ele não consegue respirar e consegue ter controle sobre o que ele está fazendo. Eu acho que é uma luta com um favorito bem claro. Seria um favorito bem claro se uma luta com um gameplay montado tudo certinho. Agora que é uma luta recebida com uma semana, o favorito é mais claro ainda. Eu acho que é até impensável uma derrota do Hudson. Eu acredito que vai vencer, e acredito que ele vai vencer bem. Não acredito que essa luta vá pro chão, porque a cara que... Mas se for, o Hudson, ele é um cara que se movimenta muito. Ele não tem a melhor defesa, não tem o melhor, mas ele é um cara que, com uma luta no chão, ele consegue se movimentar bem. Então eu acredito que isso não vai acontecer de fato, mas caso ocorra, a vantagem ali também. Sendo bem sincero, eu acho que essa luta é uns 90-10 pro Hudson. Então, e ainda acho que vai ter um nocaute nessa luta. Barbie, você concorda com o Caio aí? E deixa eu te fazer outra pergunta. Será que tem condição aí do Julian tá batendo peso? Pegou a luta tão em cima da hora? Cara, pior que essa é uma preocupação real. Ele pegou a luta em cima da hora e ele é um cara bem grande pra categoria, mas eu acho que vai ser um caso clássico do UFC não se preocupando muito com isso, porque o cara tá tapando o buraco. E o Sean Woodson também não tem muito por que se preocupar com isso, pelo mesmo motivo. Não vai ter nem contrato também, né? Pois esse tipo de coisa. Mas eu acho que é muito o que o Caio disse. Eu vejo um favoritismo bem absurdo pro Woodson nessa luta. Na verdade, a única possibilidade que eu vejo dele perder
É ou um golpe fulminante entrando, ou uma coisa, e isso aqui acontece. Quando um cara que está acostumado a ter uma vantagem muito grande de envergadura e altura, encontra um cara tão alto, mesmo que ele não seja tão técnico, a luta fica parelha, porque o cara que está acostumado a ter essa vantagem de altura e envergadura, ele não vai conseguir usar as mesmas armas de sempre. As armas não vão ter a mesma eficácia. Você vê, por exemplo, um caso famoso no kickboxing, que é o Sammy Shields, o maior pesado, tanto em tamanho quanto em conquistas, que perdeu para o Hongman Choi, que é um cara que tem cartel empatado aí no kickboxing, quase cartel negativo, pelo simples fato que o Hongman Choi conseguia se equiparar a ele em altura. E essa é a única chance que eu vejo do Erosa conseguir levar essa luta, mas não acredito que aconteça, porque o Hudson é muito mais técnico e o jogo dele encaixa muito bem para dar uma surra no Erosa. Quando o Erosa vê que ele não está conseguindo acertar os melhores golpes na distância, ele vai querer começar a importar, a querer começar a fazer a luta acontecer. Só que esse é o jogo que o Hudson gosta. Aí o Hudson vai poder selecionar melhor os golpes dele e vai conseguir acertar sem parar. E apesar dele não ter tantos nocautes no cartel, é raro uma luta que ele não balança o adversário. O Borniak mesmo ficou à beira do nocaute umas 2, 3 vezes durante a luta entre eles, sabe? Então ele tem poder conclusivo tanto nas mãos quanto nas pernas. Eu acho que é bem possível que essa luta chegue a um nocaute, dado o estilo dos dois atletas, e acho quase certeza que o Hudson leve aí. É isso aí. Tá aqui as análises dos nossos especialistas. Se vocês concordam, deixem aqui os seus comentários. Se discordam também, diga também para quem vai a sua torcida e por que vai pro Hudson. E não se esquece de, aqui nas nossas redes sociais, está na descrição aqui do nosso vídeo, tem um link do Twitter, do Instagram e também do Facebook. Então curta lá e acompanha a gente. Tem também o nosso grupo do Telegram. Então faça parte da família Round Extra e até a nossa próxima análise.